Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que depois lhe fosse recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Só para a gente poder ler Romanos 12:1, que é a continuação do texto, a gente lê Romanos 12:1 e 2 e conclui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder e quiser, diga graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado ao sonoplasta que melhorou 100% o meu retorno. Glória a Deus. Muito obrigado. Povo de Deus, redobre a sua atenção para cá, por favor, e tenha paciência comigo. Eu só vou fazer uma visão panorâmica, trazer uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, para você entender porque Paulo está cantando no capítulo 11, a partir do verso 33, e porque ele entra no capítulo 12 rogando, suplicando pela misericórdia de Deus. Quando você lê Romanos capítulo 1 em diante, Romanos capítulo 1, Paulo trata a respeito da queda dos gentios. E Paulo ele começa a falar a respeito que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, antes se entregaram às paixões infames, pelo que Deus os abandonou e os entregou para pecarem contra o seu próprio corpo. Então você vê no capítulo 1, quando você lê com calma em casa, você vai se interessar por ler a carta do Romano quando chegar em casa, Paulo descrevendo a queda dos gentios. Mas enquanto Paulo está no capítulo 1 descrevendo a queda dos gentios, e pregador, quem são os gentios? Todo aquele que não faz parte da nação de Israel, todo aquele que não pertence à cultura da nação judaica, são considerados como gentios. Só que enquanto Paulo está batendo nos gentios, exortando os gentios, repreendendo a queda dos gentios, os judeus, que se consideravam santos, separados, povo eleito, exclusivo de Deus, estão batendo palma para Paulo, está dizendo assim: verdadeiramente agora Paulo está pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, porque está exortando e repreendendo quem tem que exortar, que são os gentios, que são os povos que não pertencem à nação de Israel. Mas quando chega no capítulo 2, Paulo olha agora para os judeus e fala assim: ah, vocês que se gloriam na lei, vocês que batem no peito e falam que é guia dos cegos, instrutor dos nestos, vocês não sabiam que o nome de Deus é blasfemado no mundo inteiro por causa de vocês? Por causa que vocês se afastam, idolatram outros deuses? Porque vocês se afastam completamente da verdade, da veracidade, daquilo que Deus deixou para vocês? E o nome do Senhor está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo no capítulo 1, ele exorta os gentios, aqueles que não pertencem à nação de Israel. Paulo no capítulo 2, ele exorta os judeus, dizendo que os judeus também estão debaixo do pecado. Paulo no capítulo 3, no verso 23 de Romanos, ele fala assim, tanto judeus como gentios, portanto todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo no capítulo 3 que tanto judeus como gentios estão encerrados debaixo do pecado. Estão debaixo de uma natureza pecaminosa, debaixo de um jugo que estão conduzindo ele para uma condenação. Mas quando chega no capítulo 4 da carta dele aos Romanos, Paulo começa a defender uma tese muito interessante, que é a tese e a base teológica de Paulo para defender uma coisa chamada justificação pela graça mediante a fé. Paulo ele começa a usar a figura de Abraão, que viveu antecedendo o período da lei, e diz assim, Abraão não foi justificado pela lei, mas Abraão foi justificado pela graça, pois diz o texto, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo começa a descrever uma visão teológica dele, dizendo assim, o homem não é justificado pelas obras, o homem não é justificado pela lei. O que é isso, Lucas? Se colocar nós no mundo aqui, se nós formos colocados no mundo, e Deus fala assim, quanto mais você acertar ou errar, dependendo dos seus acertos ou dos seus erros, você será salvo. Pela obra, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, a gente tem direito à salvação? Claro que não.
Como nós falamos aqui, o amor não se compra, se eu não me engano, o amor se ganha. Por quê? Porque a graça de Jesus, ela veio mediante ao sacrifício de Jesus no Calvário, ao sangue que foi vertido no madeiro, a Jesus ter pago um alto preço, para que hoje eu e você recebêssemos essa graça e o glorificássemos, porque entendemos o valor de tamanha salvação feita no Calvário. Só que quando chega no capítulo 5, Paulo, depois de descrever a justificação pela graça mediante a fé através da crença, da fé de Abraão, ele fala assim, ó, sendo pois justificado pela graça mediante a fé, temos agora paz com Deus. Eu gosto disso porque Paulo no capítulo 5, a partir do verso 1, ele não está dizendo que nós temos a paz de Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Pregador, o que é a paz de Deus? A paz de Deus é aquela que excede todo entendimento, que o próprio apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas. A paz de Deus é aquela que te dá a possibilidade de viver em meus conflitos da terra, de viver em minhas dificuldades da terra, de viver em minhas adversidades, as provações da terra, e mesmo assim você consegue viver em paz. E gente que não pertence ao corpo de Cristo não consegue entender como é que você consegue viver tantos problemas, tantas dificuldades, tanta provação, e mesmo assim consegue romper a barreira da dificuldade, da provação, da luta, para poder entrar por dentro dessa porta dentro e adorar e exaltar como se nada tivesse acontecendo. Uma coisa muito interessante, gente, o próprio salmista Davi, ele está sendo perseguido por Saul. Ele está vivendo um tempo caótico na sua vida. Saul está querendo matar. Saul está querendo de alguma forma prender Davi e tirar a vida de Davi. Mas o salmista, no Salmo de número 4, ele tem tanta paz com a paz de Deus, que ele vira e fala assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Diz alguns estudiosos que o Salmo de número 23 foi escrito embaixo de peleja, embaixo de guerra, embaixo de adversidade. Davi está vivendo tempos de escassez, mas ele tem tanta paz de Deus que ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque eu acredito na provisão daquele que me guarda, que me protege e que me rege. Há quem diga que o salmista Davi já passou muitos momentos de escassez, de provação, de adversidade, até mesmo para pegar o pão da propiciação de dentro do templo, para colocar os seus soldados para comer e se alimentar. Mas é o próprio salmista Davi que tem tanta paz de Deus que fala assim, eu nunca vi o justo desamparado e muito menos a sua descendência mendigar o pão. O que Davi está dizendo? Tem prova, tem luta, tem provação, tem adversidade, mas existe uma paz de Deus que reina sobre a minha vida, que me faz crer que vai ter provisão, vai ter porta aberta, vai ter milagre, vai ter vitória da parte de Deus. Aleluia! A paz de Deus, ela nos dá essa possibilidade, essa oportunidade de, mesmo em meio às guerras da vida, confiar em Deus, continuar avançando, progredindo na expectativa e na esperança que Deus ainda vai agir. Só que a paz com Deus é diferente, gente. Quando Paulo chega no capítulo 5, ele fala assim, sendo justificado pela fé, pela graça mediante a fé, nós temos agora paz com Deus. Antigamente, por causa do pecado da nação de Israel e de toda a humanidade, todas as vezes que Israel pecava, o que acontecia? Deus permitia os povos inimigos entrar na terra, saquear a terra de Israel, levar o povo cativo, e o povo vivia automaticamente, entre aspas falando, em guerra com Deus. Toda vez que o povo pecava, Deus se irava contra o povo, punia o povo, cativeiro, prisioneiros, tem que ficar debaixo da escravidão. Só que agora, Paulo está dizendo, nós não estamos mais em guerra com Deus. O pecado que outrora nos separava de Deus, a natureza pecaminosa e caída que outrora causava a ira de Deus e nos trazia juízo, nos separava de Deus. Agora, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a única coisa que aconteceu foi o véu ter se rasgado de cima para baixo. Para quê? Para que eu não venha mais viver longe da presença, para que eu tenha agora a oportunidade de ter acesso constantemente, diariamente, com a presença que outrora eu vivi em guerra. Então agora, sendo justificado pela graça mediante a fé, capítulo 5, temos paz com Deus. Só que escute isso, ele vira no capítulo 5, verso 12, ele fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Só que ele explica, através do pecado de um homem, todos estão debaixo de juízo e condenação, mas através do sacrifício do segundo Adão, que é Cristo, todos nós tivemos a oportunidade de ter acesso a uma graça. E ele fala assim, ó, onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça agora superabundou. Ela sobrepôs ao pecado. Só que no capítulo 6, Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça venha continuar abundando? De maneira alguma. Nós que já morremos para o pecado, de maneira alguma permaneceremos nele. Pregador, o que é isso? Não vamos usar da graça abundante para continuar pecando. Uma vez que a graça nos alcançou, uma vez que a libertação do pecado veio, a gente continua vivendo em santidade, dizendo, Deus, eu sou grato à sua graça, eu sou grato ao seu sacrifício, e porque o Senhor se sacrificou, verteu o seu sangue no Calvário, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, eu continuo vivendo uma vida santa e obediência, por gratidão àquilo que o Senhor vem fazendo sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Só que aí, Paulo chega no capítulo 7, escute isso por favor. Quando Paulo chega no capítulo 7, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala assim, ele descreve a natureza pecaminosa da humanidade, dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Me explico por quê? Porque o pecado que habita em mim, esse me governa. Olha o que Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Paulo está tentando explicar, gente, para o leitor da carta dele aos Romanos, por que o povo vivia tanto em iniquidade, pecado e idolatria, e quando Deus os corrigia, eles se arrependiam, mas mesmo assim voltavam às mesmas práticas pecaminosas. Paulo está descrevendo a natureza da humanidade antes da graça, antes do sacrifício de Jesus na cruz, e está dizendo, existe uma natureza sobre os membros do meu corpo, que todas as vezes que eu quero fazer o bem, existe o querer de fazer o bem, existe o querer de se santificar, existe o querer de glorificar o nome de Deus, mas existe uma natureza que é mais forte do meu querer, é mais forte da minha vontade de adorar, e essa natureza pecaminosa me inclina para o pecado. Todas as vezes que eu quero cumprir a palavra, essa natureza me faz cair, me faz desagradar a Deus. Todas as vezes que eu quero obedecer a palavra, essa natureza me inclina para o pecado, me afasta da presença. Aí Paulo fala assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, do corpo dessa condenação? Paulo está dizendo, estou debaixo de juízo, estou debaixo de condenação, essa natureza é mais forte do que eu, é impossível eu conseguir largar essa natureza. Mas aonde que está a esperança da igreja, Lucas? Está em Romanos capítulo 8, verso 1, quando Paulo inicia o texto de Romanos 8, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem, pregador? Para aqueles que estão agora em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, não vivem mais segundo a natureza pecaminosa, não são mais regidos pela natureza adâmica, mas agora são governados, regidos, direcionados, guiados, conduzidos pela presença santa, maravilhosa, gloriosa, poderosa e magnífica do Espírito Santo de Deus. Lucas, por que nós não estamos mais condenados? Porque existe uma ação de Jesus no Calvário e uma ação do Espírito Santo de Deus que agora me conduz para eu não viver mais debaixo do jugo do pecado. Quando você lê Romanos capítulo 9 a 11, gente, para a gente poder entrar no texto e eu encurtar isso aqui, do 9 ao 11, Paulo vai tratar da queda de Israel e de nós gentios termos sido enxertados na videira. Paulo ele começa a tratar que como Israel não recebeu, João capítulo 1, e veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Paulo começa no capítulo 9 ao capítulo 11 mostrar para o leitor da carta dos Romanos, dizendo assim, olha, Israel teve a oportunidade de receber o Messias, mas o rejeitou. Não quis receber a sua palavra, não quis receber a sua mensagem e não quis receber o próprio Messias. Agora, vocês foram enxertados na videira. Agora, vocês são participantes também dessa graça, povo eleito, povo separado, povo que Deus escolheu. Que diremos, pois? Nos alegraremos e nos enalteceremos, porque Israel foi rejeitado? De maneira alguma. Se pela rejeição de Israel vocês foram enxertados, quanto mais na glorificação de Israel, vocês serão glorificados também. Paulo começa a explicar que eles não devem se alegrar por conta de Israel. Mas Paulo ele começa a dizer uma coisa muito interessante, gente, depois de falar que nós somos enxertados na videira. Ele fala assim, se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais vocês, que são oliveira brava. Sabe o que Paulo está dizendo? Se com o povo que ele separou, escolheu, nomeou, povo exclusivo dele, a nação de Israel, pecou, e mesmo assim ele está tratando com justo juízo,
vocês também não usem dessa misericórdia e graça para continuar vivendo a vida de qualquer maneira. Porque se ele não poupou os ramos naturais, que é Israel, não poupará também vocês que foram enxertados. Só que quando chega no capítulo 11, verso 32, se você puder colocar aí, e eu entrar no texto que nós lemos, olha o que diz, capítulo 11, verso 32. 32, por favor. Olha isso. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou debaixo do pecado, para com todos os de misericórdia. Pregador, por que você contou toda essa história da carta aos Romanos, toda essa base da carta aos Romanos para poder chegar aqui? Porque Paulo, ele descreve na carta aos Romanos basicamente isso. Os gentios caíram, capítulo 1. Os judeus caíram, capítulo 2. No capítulo 3 ele fala assim, ó, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos estão encerrados debaixo da desobediência. Todos estão encerrados debaixo do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos estão debaixo de juízo, de condenação, o salário do pecado, merecidamente, é a morte. É o juízo eterno, é o lago de fogo e choro, é o inferno. É isso que a humanidade merece, é isso que nós merecíamos, é para onde que nós estávamos destinados a ir. Só que vem Paulo, no capítulo 9, no capítulo 11, verso 33, ele começa a cantar, ele começa a adorar no meio de toda essa carta, e diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo está adorando aqui, está cantando, está louvando, dizendo assim, não tem como a gente entender quão profundo é as riquezas de Deus, como esse Deus tem conhecimento de todas as coisas, como esse Deus tem ciência de todas as coisas. Só para você entender, um dos homens, gente, que eu costumo falar que era um dos homens mais crentes de toda a antiga aliança, lembra de Jó? Quando Satanás se apresenta perante a Deus para poder falar da humanidade, Deus prega para Satanás sobre Jó e fala assim, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É Deus falando para Satanás sobre Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pense no homem crente. Aí Satanás vem e fala assim, o senhor acredita mesmo? O senhor tem cercado ele de tudo que é bom do melhor da terra. Toca nos bens, toca na família, toca nas coisas dele, e não verás que ele blasfema contra a tua face. Está permitido, pode ir. Irmãos, Jó vai perder gado, Jó vai perder riquezas, Jó vai perder bens, Jó vai perder 10 filhos de uma vez. 10 filhos de uma vez. Por isso que as pessoas falam muito da mulher de Jó, mas não, para uma mãe perder 10 filhos de uma vez, é complicado. Quem é a mãe, está entendendo o que eu estou falando. Aí a mulher de Jó vem e fala assim, ainda pede por esse teu Deus? Ainda ora por esse teu Deus? Ainda preza por esse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí o homem, crente, Jó, vira e fala assim, todavia recebemos o bem de Deus. Ele não atribui a Satanás, ele fala assim, não receberemos dele também o mal? Deus me deu, e Deus mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adora no meio da sua dificuldade. Pastor Igor, quando Jó adora no meio dessa dificuldade, eu Lucas, olhei para Jó e falei assim, dentro da minha visão teológica, Jó agora é o homem mais crente de toda a antiga aliança. Verdadeiramente Jó conhece e entende quem é Deus, porque para você adorar a Deus no meio do momento mais difícil da sua vida, você tem que ter entendimento e conhecimento de quem Deus é. Só que, irmãos, Jó, no percorrer do texto, ele é julgado pelos seus amigos. Jó começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó começa a falar algumas coisas e Deus permanece calado. Só que o homem que eu, dentro da minha visão teológica, eu falei que era o homem mais crente, que conhecia Deus, que tinha ciência de quem Deus era, ele é interrompido por Deus no capítulo 38 do livro de Jó. Aí Deus vira para Jó e fala assim, Jó, está falando pra caramba, está com um monte de perguntas, um monte de indagação, está amaldiçoando a sua vida, o dia que você nasceu, está amaldiçoando a sua própria vida. Agora eu vou te fazer umas perguntas, Senhor, para ver se você de fato conhece quem eu sou, para ver se você de fato entende qual é o meu nível de conhecimento. Paulo está dizendo, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Olha isso. Aí Deus vira para Jó e fala assim, Jó, aonde estava tu, Jó, quando eu criei a terra e pus a terra sobre o seu fundamento e firmamento? Jó, aonde estava tu, Jó, quando eu criei os mares e cerrei os mares com pontas, dizendo, até aqui as tuas ondas podem ir, daqui para cá não tem permissão para ir? Jó,
Porventura, você já viu como é que as águias voam tão alto, Jó? É você que dá ordem para as águias voar? Jó, porventura você sabe como é que se formam os ossos de uma criança no ventre da sua mãe, Jó? Você não sabe nem como você nasceu, quer entender como eu trabalho, Jó? Jó, porventura você sabia que quando as águas do rio Nilo se enchem, o hipopótamo, Jó, pesando quase 1 tonelada, e muitos homens, animais fogem da corrente do Nilo, mas o hipopótamo pesando quase 1 tonelada, entra dentro do rio Nilo e começa a nadar? Foi tu que ensinou o hipopótamo de 1 tonelada a nadar, Jó? Aí de repente, depois de tantas perguntas, são muitas perguntas, depois você lê, depois de tantas perguntas, Jó se prostra e fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te contemplando. Pregador, por que você está pregando isso? Por que você está falando isso? Para você entender a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quando a gente pensa que conhece, quando a gente pensa que entende, quando a gente pensa que sabe, Deus vira para a gente e fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, não entende, não compreende. Deus é um Deus de surpresa, Deus é um Deus de novidade. Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Pense num Deus que tem um conhecimento vasto, a sabedoria surreal, infinita, que nós não podemos entender e compreender. Quanto Deus é profundo. Aí Paulo vem dizer assim: quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quando Paulo canta dizendo quão insondáveis são os seus juízos, ele está dizendo: não tem como sondar a maneira de Deus julgar essa humanidade. Não tem como entender e compreender, tentar entender e compreender a forma que Deus está julgando. Por quê? Paulo vem descrevendo desde o capítulo 1 a queda dos gentios. Paulo vem descrevendo desde o capítulo 2 a queda dos judeus. Paulo vem descrevendo desde o capítulo 3 que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Paulo descreve no capítulo 6 que o salário do pecado é a... Se a humanidade merece a condenação, se a humanidade merece a morte, se a humanidade merece o juízo, se a humanidade merece morar eternamente no inferno, Paulo vira e fala assim: quão insondáveis é o juízo de Deus. Porque na concepção de um justo juiz da terra, no conceito da terra, quem está sendo julgado é culpado. O réu merece a condenação, o réu merece o juízo. Aí vem Paulo escrevendo a carta aos Colossenses. Ele fala assim, ó: e ele nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que é isso, pregador? Paulo descreve em Colossenses capítulo 1, verso 13, dizendo assim, ó: quando nós estávamos debaixo do pecado, quando nós estávamos debaixo da condenação, quando eu e você estávamos lá fora, no meio do pagode, no meio do baile funk, no meio do forró, no meio do tráfico de drogas, com o nariz entupido de cocaína, sabe, fumando maconha, e a gente virou e fez uma oração: Deus, é impossível largar essa natureza, é impossível largar o pecado. Deus olhou para você, olhou para mim e falou assim, ó: o certo é você receber juízo, o certo é o pregador receber condenação, o certo é o pastor Igor receber o duro e justo juízo. Mas como esse juiz, o juízo dele é insondável, ele vira e fala assim, ó: você não consegue sair do pecado, você não consegue largar a iniquidade, mas a minha graça faz isso com você, te arranca do pecado mesmo sem você merecer, te coloca dentro do congresso dos varões, e mesmo sem você merecer, a partir de hoje você vive para adorar, exaltar e bendizer o meu nome. Lucas, o que é isso? Só quem reconhece o tamanho dessa graça, só quem entende que o juízo dele é insondável e pode entender que a graça foi nos manifesta, mesmo sem a gente merecer. Por favor, levanta a sua mão e adore ele, porque a graça nos alcançou. Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque o justo juiz, de maneira insondável, de maneira inescutável, que não tem como explicar, olhou para a gente e falou assim: nossa, eu poderia casar com umas belas, eu poderia casar com uma noiva mais santa, eu poderia casar com uma noiva mais formosa, eu poderia casar, sabe, com alguém diferente, eu poderia escolher os anjos, mas não. Eu vi você coberto do pecado, eu vi você aprisionado na iniquidade, eu vi você num beco sem saída e disse: casa comigo porque eu quero casar com você. É hoje que eu te separo para você viver uma vida santa e diferente. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Verso 34: porque quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que ele possa ser recompensado. Eu gosto disso. Ele começa a falar a respeito: quem compreendeu a mente do Senhor?
Gente, olha que coisa interessante. Primeiro ele fala a respeito do juízo, da forma de Deus trabalhar, que é insondável, que às vezes muitas vezes nós não entendemos. Ele fala assim: quem consegue compreender a mente no tempo do Senhor? Eu não sei se vocês vão entender e identificar o que eu vou falar. Quem aqui já indagou a Deus em alguma oração sua e falou assim: Deus, por que eu que vivo uma vida santa e luto contra o pecado? Não estou dizendo que a gente é perfeito, a gente vive uma vida santa porque a gente tenta se santificar todos os dias, tá? Mesmo a gente sendo pecador. Mas o ímpio lá fora prospera e muitas vezes a minha vida vive situações desconfortáveis. Alguém já se perguntou isso? É normal, né? Só que aí a gente joga a responsabilidade para Deus e fala assim: Deus, por que muitas vezes o Senhor não pune lá? Por que o Senhor não atua de imediato lá? Porque o juízo dele, a mente dele é diferente da nossa. Quando você lê o Salmo de Asaf, se eu não me engano é Salmo 72. Depois vocês procuram, porque fugiu da memória agora. Eu acho que é Salmo 72 de Asaf. Quando você lê o Salmo de Asaf, Asaf vira e fala assim: por pouco os meus pés quase se desviaram. Asaf está vivendo uma crise interna, dizendo: por pouco eu quase me desviei do caminho do Senhor, porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios, como ele se enriquece no meio da sua iniquidade e não sofre nada. Os seus olhos estão cheios de gordura, eles comem bem, se vestem bem, eles têm tudo do bom e do melhor, a ponto de ter tanta riqueza que até olhar para o céu e blasfemar de Deus, eles blasfemam, porque não depende nem de Deus, na mente deles. Eu olhei para tudo isso, diz Asaf, estou melhorando aqui para a gente compreender de uma forma melhor. Eu olhei para tudo isso e disse para Deus: em vão eu tenho me santificado, e em vão eu lavei as minhas vestimentas brancas no Senhor, até que eu entrei no santuário de Deus e me deparei com o fim de cada um deles. Deus, no tempo certo, os coloca em lugares escorregadios, e o fim deles é para a sua própria perdição. Só que aí vem João, na sua primeira epístola, e fala assim: ó, mas vocês não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Pega com a palavra, entenda: o ímpio prospera na sua iniquidade, o ímpio prospera no seu pecado, o ímpio prospera na sua idolatria, na sua avareza, mas chegar no tempo certo, o justo juiz, que ninguém consegue compreender a mente dele, os coloca em lugares escorregadios, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre, porque a nossa casa, o nosso lar, a nossa família está alicerçada na rocha viva, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. É aí que Asaf entende: valeu a pena eu me vestir de branco, de roupas brancas, valeu a pena eu me santificar enquanto muita gente estava pecando lá fora, valeu a pena eu obedecer a palavra, valeu a pena eu ser fiel, porque eu sei que eu permanecerei para sempre na presença de Deus. Só que ele fala assim, ó: quem lhe deu primeiro, olha isso, quem lhe deu primeiro para que possa lhe ser recompensado. Ele está dizendo, em outras palavras, gente, esse Deus que nós servimos, ele não foi criado. Ninguém chegou aqui primeiro nessa terra, nesse universo, sabe, e olhou para Deus e falou: Deus, eu vou te ajudar em alguma coisa. O Deus que nós servimos é pré-existente, é soberano, é onisciente, onipotente, onipresente. E só para descrever um pouco da grandeza de Deus, e você entender que Deus, ele é pré-existente, antes que tudo fosse criado, ele já estava aqui. Isaías, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, ó, olha o que Isaías fala: ele é aquele que se assenta sobre o globo da terra, e lá de cima vê os moradores como se fossem pequenos gafanhotos. Pense num Deus grande, profeta. Isaías vira e fala assim, ó:
Ele é aquele que mediu o pó da terra, todo o pó da terra, toda a areia da terra, pegou em suas mãos e mediu uma medida. Ele é aquele que pega todos os montes da terra com as suas mãos e coloca em cima de uma balança. Ele é aquele que estende os céus como um homem estende a cortina de uma casa. Aí vem Isaías e fala assim, ó: antes que houvesse dia, ele já era, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos, operando o Senhor. Quem é que pode impedir? Antes do sol se pôr, antes do sol nascer, ele já existia. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano, é poderoso. Esse Deus que nós servimos. É esse Deus que tem um Cristo diferente de toda a terra. É esse Deus que tem uma mente para poder trabalhar que muitas vezes nós não compreendemos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É esse Deus que é grande o suficiente a ponto de não precisar ser ajudado, como ninguém pode lhe pedir prestar. Ninguém pode ser recompensado por ele, porque ninguém lhe prestou primeiro. Porque ele faz todas as coisas, ele tem poder para fazer. É esse Deus que ele termina dizendo assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória eternamente, amém. Porque Paulo está dizendo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? Porque Paulo está dizendo assim, ó: foi esse Deus que enviou o seu Filho quando nós estávamos destinados ao mais severo juízo, quando nós estávamos perdidos e aprisionados ao pecado. Foi esse Deus que enviou o seu Filho e disse: a humanidade merecia a condenação, mas através do seu sacrifício, através do seu sangue vertido, através da obra salvífica no Calvário, toda a humanidade que foi encerrada debaixo do pecado da desobediência tem a oportunidade de hoje estar aqui, tanto eu que vos prego, quanto você que está aqui adorando nessa noite. É por isso, gente, que nós temos que reconhecer o tamanho dessa graça. É por isso que eu sempre louvo Isaías 53, que diz: que deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Ele foi subindo como renovo, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, homem experimentado no trabalho, homem a qual viramos o rosto para ele, e dele não fizemos caso algum. Mas aí começa: mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído por nossas transgressões, foi transpassado por nossas iniquidades. Só quem reconhece o tamanho dessa graça, só quem entende que ele foi ferido por nós, foi sacrificado por nós, meteu seu sangue por nós, adore ele nessa noite. Por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que é muito mais fácil, não estou dizendo aqui, tá bom? Só lá onde eu moro, é muito mais fácil extrair glória da igreja quando a gente fala que Deus vai dar. Mas quando a gente fala assim, ó, a gente não precisa pedir para Deus dar, porque Deus já deu. Agora, tudo que acontece na nossa vida é consequência da graça manifesta no Calvário. A Bíblia diz, gente, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim, ó: e ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele não vai nos abençoar. Se você entender isso, você já toma posse daquilo que ele está fazendo no mundo espiritual, já é seu. Quando Daniel ora os 21 dias, a resposta já tinha sido liberada no primeiro. Mas se ele para de orar, ele não recebe. A resposta já estava decretada. Mas o príncipe da Pérsia se opôs. Então teve batalha na região celestial. Você orou hoje, você buscou hoje, a resposta já foi liberada. Só que você não pode parar de continuar orando, porque a guerra está sendo travada enquanto você ora. A guerra está sendo travada enquanto você adora. A guerra está sendo travada enquanto você vem para o culto para exaltar o nome de Jesus. Então saiu de casa, ei, não poupes energia. Veio para cá, é para guerrear e dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O Senhor é digno de ser adorado. Vou concluir minha fala, mas entenda uma coisa. Paulo inicia o capítulo 12, gente. Essa parte da Bíblia de capítulos e versículos, ela tem praticamente entre, vou botar em uns 400 anos para cá. Então você vai ver que tem muitos textos que você vai ver intrínseco ao texto anterior. Aí você vê aqui, ó, o texto fala assim: porque dele, por meio dele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Paulo inicia o capítulo 12, em junção do capítulo 11, é assim: mas em meio desse justo juiz,
que julga de forma diferente, que pega o pecador e o justifica por meio da obra salvífica de Jesus na cruz, desse Deus que é soberano, desse juízo que é inescrutável, insondável, inexplicável, eu quero pedir uma coisa a vocês. Depois de Paulo cantar, ele fala assim: agora eu rogo isso por vocês, eu clamo, eu suplico, eu peço a vocês que vocês venham apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: antes da graça, antes desse justo juiz, desse juízo insondável, te resgatar do pecado, os seus membros do corpo, os vossos membros do corpo, era para o pecado, para a imundícia. Mas agora, os vossos membros do corpo não é mais para o pecado, não é para a iniquidade, mas agora, os vossos membros é para poder adorar e exaltar o nome de Jesus. Outrora, os membros do nosso corpo serviam para prostituição, idolatria, para poder praticar tudo aquilo que não era do agrado de Deus. Mas agora os membros do nosso corpo é para poder exaltar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que Paulo fala assim: rogo-vos que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é uma metáfora. Se fosse metáfora, ele falava como sacrifício, mas ele fala em sacrifício. Ele está sendo literal, dizendo assim: agora os vossos membros é para levantar a mão para adorar, é para abrir a boca para exaltar, é para glorificar o nome de Jesus. Só que segura o glória aqui que eu vou te explicar uma coisa. Só que Paulo conclui dizendo assim: ó, e esse é o vosso culto racional. Vira para alguém e fala assim: é racional. Por que, pregador, você disse que é racional? O culto, gente, não é emocional. O culto não se trata de euforia. O culto não depende de calafrio. O culto não depende de arrepio. O culto não depende do seu estado emocional para você adorar e exaltar o nome de Jesus. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, se você estiver triste, bateu 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o telefone despertou, você acorda cansado, triste, chateado e vai trabalhar. Por quê? Porque a sua vida de trabalho não depende do seu estado emocional. Se você está triste ou chateado, você sabe que tem a obrigação e o objetivo de trabalhar para trazer o sustento para casa. Só que entenda, o culto não é eufórico, emocional. O culto não é sentimental. O culto é racional. Então entenda uma coisa: eu não adoro porque eu sinto. Eu não adoro porque eu dependo de calafrio. Eu não adoro porque eu dependo do pregador A ou do pregador B. Eu não dependo do louvor A ou do louvor B. Se tiver louvor ou não, se tiver pregador ou não, se tiver baterista ou não, se tiver tecladista ou não, se tiver microfone ou não, eu entendo que o culto depende da minha racionalidade. E por qual razão eu posso adorar? Aí você pega João capítulo 3, verso 16. Aí João descreve uma coisa muito interessante, diz assim: ó, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não adoro porque eu sinto, eu adoro porque eu tenho entendimento que há mais de 12 anos atrás alguém se despiu da glória, alguém se esvaziou de si mesmo, alguém veio nessa terra, foi pendurado no madeiro, verteu o seu sangue no Calvário, e por causa do sacrifício feito há 12 anos atrás, eu entro todos os dias no templo. Pode estar cheio, pode estar vazio, pode ter música, pode não ter, pode ter pregador, pode não ter, mas eu entro aqui entendendo que Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, porque Ele me salvou, me remiu, me resgatou, me lavou, me resgatou, e hoje eu tenho a oportunidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Só quem entende que o culto é racional e tem razão para adorar Ele, porque Ele se sacrificou por nós, adore Ele nessa noite. Nós temos uma razão para adorar. Só que Ele fala assim, para concluir, gente, meu Deus, falei muito, né? Estou no tempo ainda, pastor? 8h54, vou passar. Ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Paulo está usando a expressão não vos conformeis. Em outras palavras, ele está dizendo: não deixe que o mundo venha dar forma em você, venha dar forma em você. Não se enquadre a forma do mundo. Quando você lê esse segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, Davi está carregando a arca para Jerusalém, em cima de alguns carros, e botando os bois para puxar a arca. Só que quando você lê 1 Samuel, capítulo 4, os filisteus vencem uma guerra sobre Israel e levam a arca para o templo de Dagom. Como a arca é conduzida para o templo de Dagom? Boi puxando e carro levando. Como a arca sai depois que Deus manifesta juízo sobre os filisteus? Eles colocam a arca novamente em cima do carro, chicoteiam os bois, e os bois levam para fora do arraial dos filisteus a arca. Então calma aí.
O padrão de carregar a arca em cima de carro é padrão bíblico ou padrão filisteu? Vira para alguém e fala assim, é padrão filisteu. Por que a igreja está tentando deixar o padrão filisteu da forma dentro da igreja? Se Deus já estabeleceu na sua palavra a forma de carregar a presença, por que eu ainda preciso de melodia da Anitta para poder Deus ser adorado? Por que eu ainda preciso de arranjos da Ludmilla para Deus ser adorado? Deus não precisa do padrão lá de fora para ser adorado aqui dentro. Deus não precisa de um Davi lá no arraial dos filisteus, pegando o padrão dos filisteus, assim, para carregar a presença igual aos filisteus. Eu acho que é melhor, é mais top, é mais moderno, é mais chamativo. Não. Deus não é um Deus plagiador. Deus não precisa copiar o mundo para ser adorado. Deus não precisa da forma do mundo para ser exaltado. Deus é um Deus autêntico. Deus é um Deus original. Gente, tudo que tem prazeroso no mundo, sabe, são coisas palpáveis, tangíveis, prazerosas para a natureza carnal, pecaminosa, e depois a gente sente um vazio, sabe, indescritível na alma, porque o prazer da terra não preenche, não sacia a sua alma, não sacia, sabe, a sua vida. Só que aí vem Jesus, vem Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo fala assim, olha, enquanto o mundo só tem prazer palpável, tangível e visível, enquanto Salomão fala assim, tudo que há debaixo do céu é corriqueiro, é passageiro, é rotineiro. A terra vive a mesma mesmice desde a fundação do mundo, desde o início da criação. Só que nós não vivemos debaixo do jugo da terra, nós não vivemos debaixo da jurisdição da terra. Tanto que Paulo em Efésios fala que a igreja está nas regiões celestiais, a igreja está em outro patamar. Por que, pregador? Porque Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele fala assim, as coisas que o olho não viu, ouvido ainda não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para cada um de nós que amamos. Pregador, por que você está dizendo isso? O mundo lá fora é corriqueiro, o mundo é passageiro, o pecado é rotineiro, mas quem serve a Deus não precisa copiar o mundo, porque Deus tem novidade, coisas que o olho nunca viu, ouvido ainda nunca ouviu, e jamais penetrou no coração do homem. Nós não precisamos copiar o padrão lá de fora para Deus ser adorado aqui dentro. Precisamos voltar a nossa vida de oração para Deus. Revele coisas novas para nós, revele coisas inéditas para nós, revele coisas surpreendentes para nós. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de surpresa, e nós precisamos entender que precisamos voltar a orar e buscar a Deus, para Deus nos surpreender com as suas revelações, com as suas novidades do Espírito, para que nós venhamos avançar e progredir glorificando a Deus da maneira correta. Só que ele fala assim, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham experimentar. Por favor, gente, é a última vez que eu incomodo vocês, repita comigo, experimentar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora discutir isso. A exortação de Paulo é: vocês foram alcançados pela graça. Eu estou rogando a vocês para que vocês agora não venham mais usar os membros do vosso corpo para imundícia. Eu rogo vocês pela misericórdia de Deus. Vocês foram enxertados na videira. Vocês agora que eram a oliveira brava foram enxertados. Estão no plano de salvação. Foram resgatados do pecado. Os vossos membros agora é para adoração, é para cultuar a Deus de forma racional. Não se conforme com esse mundo, não volte para esse mundo, não retroceda, não abandone a graça, não abandone Jesus, não largue a Cristo. Só que ele fala algo interessante, que vocês não venham se conformar, mas venham transformar pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham experimentar. Ou seja, existe uma exortação para não se conformar, não retroceder, não voltar para o pecado, não voltar para a iniquidade, não se adequar ao padrão mundano, porque tem algo que Deus quer que você experimente. Tem algo que Deus quer que nós vivamos de forma diferente. Só que escute isso. Quando o povo de Israel, o faraó morre, José está no Egito, aquela geração de José morre, e entra outro faraó, o povo vai viver 430 anos no Egito, vivendo como? Repita comigo, escravos. Então 430 anos depois do faraó ter morrido e ter assumido o trono, o outro faraó, ele permite o povo viver 430 anos como escravo no Egito. Quando o povo de Israel peca contra Deus, você vai ver o povo 70 anos cativeiro na Babilônia.
Quando você olha para dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, você vai ver a cidade de Sodoma e Gomorra sendo consumida pelo fogo por causa do pecado da humanidade. Então calma aí. Quando você olha para o Egito, você lembra 430 anos escravo. Quando você olha para a Babilônia, você lembra 70 anos de cativeiro. Quando você olha para Sodoma e Gomorra, pastor Igor, juízo e fogo consumindo a cidade. Mas vem Jesus e fala assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês venham ser revestidos de, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Pregador, o que é isso? Todos os dias que você acorda, o Egito bate na tua porta dizendo: volta para o Egito, era melhor, era mais fácil, era mais prazeroso. Mas o Egito está te chamando para voltar, para você viver novamente na escravidão. Todas as vezes que você acorda da tua casa para poder ir trabalhar, estudar, a Babilônia bate na tua porta dizendo assim: volta para a Babilônia, é mais prazeroso, é mais divertido, tem mais amigo, é mais alegre. Mas todas as vezes que a Babilônia bate na tua porta, é para você voltar a ser cativo novamente no seu estado emocional, na sua vida que outrora você não conseguia ser liberto. Todas as vezes que você acorda, Sodoma e Gomorra bate na sua porta com muito pecado, com muitas delícias, com muitos prazeres, mas o final de tudo isso é uma cidade consumida pelo fogo e caída aos pedaços. Mas enquanto o Egito está batendo na tua porta dizendo: eu quero te fazer escravo, enquanto a Babilônia está batendo na porta dizendo: eu quero te fazer cativo, enquanto Sodoma e Gomorra bate na tua porta dizendo: eu quero trazer para você um justo juízo, existe um Deus que está dizendo: não vá para o Egito, não vá para a Babilônia, não vá para Sodoma e Gomorra, permaneça em Jerusalém, porque enquanto na Babilônia cativeiro, enquanto no Egito a escravidão, e enquanto em Sodoma e Gomorra há juízo, em Jerusalém tem porta aberta, em Jerusalém tem resposta de Deus, em Jerusalém tem poder do alto, em Jerusalém tem descida do Espírito Santo. Permaneça em Jerusalém. Eu falei tudo isso para você entender que não vale a pena voltar para o mundo, não vale a pena retroceder, não vale a pena voltar atrás. É daqui para frente permanecendo onde que Deus nos designou, nos colocou para estar, porque em Jerusalém é o lugar da bênção, o lugar da resposta, é o lugar onde que Deus vai abençoar a nossa casa, os nossos projetos e a nossa família. Eu concluo a minha fala, fechei a Bíblia e concluo a minha fala com uma coisa: quem está aqui aguardando a volta de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus no capítulo 14 de João, ele começa a falar entre o 13 e o 14, dizendo assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ali só, mas se morrer, dá muito fruto. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando dele mesmo. Se eu vier nessa terra e não morrer, não adianta de nada, porque eu vim para isso. Eu vim para morrer, derreter meu sangue no Calvário, para que vocês venham frutificar. Só que o coração dos discípulos estão apavorados, porque eles sabem que Jesus vai partir dessa terra. Aí Jesus fala assim: fica tranquilo. Como assim, Senhor? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, é sinal que eu voltarei outra vez para vocês, para vos levar comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Mas Lucas, como assim? Aí vem Atos capítulo 1. Depois de Jesus ter sido ressurreto, apareceu 40 dias. E João 14, antes da morte de Jesus. Atos capítulo 1, pós-morte de Jesus. Depois de Jesus ter sido ressurreto, apareceu 40 dias com provas incontestáveis e infalíveis da sua ressurreição, diz Atos capítulo 1. E tendo dado instruções aos discípulos do Espírito, no 40º dia foi assunto aos céus. Enquanto Jesus está sendo elevado às alturas, 2 varões vestidos de branco se puseram diante dos discípulos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando com esse olhar de bobão para o céu? Fica tranquilo, esse mesmo Jesus que hoje foi elevado aos céus, em breve ele voltará, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Pregador, mas quando isso acontecerá? Carta de Paulo à igreja de Tessalônica: e ele virá ao ressoar da última trombeta, ele virá com voz de Deus, com voz de arcanjo,
com o alarido de Deus. E os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, pregador, e depois nós que estamos aguardando a volta dele, seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares, para morar com ele eternamente no céu. Pregador, com a palavra, o mesmo Jesus que antes de morrer falou que a casa dele tem muitas moradas, que depois de ter sido ressurreto, falou que voltaria. Ele voltará ao ressoar da última trombeta. Então só quem está aguardando a volta de Jesus, só quem tem esperança que ele vai voltar, dê um salto dessa cadeira e adore ele nessa noite.